Oi, eu sou a Linda. Hoje quero te contar sobre quando eu tive que competir com a minha mãe pela atenção do meu crush. Tudo começou quando perdi um brinco durante uma aula de yoga. Jack, o instrutor, se ajoelhou e rastejou pelo chão enquanto me ajudava a procurá-lo. Em certo ponto, nós esbarramos um no outro e nos beijamos por acidente. Nunca encontramos o brinco, mas eu estava no céu. Afinal, eu gostava do Jack há 2 meses, desde o dia em que ele começou a trabalhar como instrutor de yoga na academia que eu frequentava. O Jack me convidou para um café. Enquanto apreciava um latte, contei a ele sobre minha família. Meu pai trabalhava como joalheiro e em todas as datas comemorativas, ele dava a minha mãe e a mim uma joia de presente. Então, ao longo dos anos, eu acumulei muitas joias. Mas o brinco perdido era especialmente importante para mim. Foi o primeiro presente que ganhei do meu pai. Ele me deu aqueles brincos logo depois que minhas orelhas foram furadas. O Jack prometeu continuar procurando e logo passamos a conversar sobre outros assuntos. Daquele dia em diante, Jack e eu nos tornamos um casal. Um mês depois, decidi apresentá-lo aos meus pais e o convidei para ir até minha casa. Eu estava terrivelmente preocupada. Afinal, ele era o primeiro cara que eu levaria lá. Por algum motivo, minha mãe não gostou do meu namorado. Ela estava agindo de forma estranha na mesa. Ela não falava, comia muito e ficava olhando o celular. No final, não aguentei e chamei ela para ir até a cozinha, dizendo que queria fazer mais limonada. Mãe, qual o problema com você? Por que você não gostou do Jack? Desculpe, querida. Ele não fez nada. É só que seu pai não voltou para casa para jantar de novo, mesmo que este seja um dia tão importante para você. Decidi terminar o jantar o mais rápido possível e levar o Jack ao meu quarto para assistir a um filme. No entanto, quando voltamos com limonada fresca, o Jack resolveu o assunto por conta própria. Ele entregou à minha mãe um vale de aulas de yoga como agradecimento por sua hospitalidade. Mamãe ficou tão feliz que finalmente começou a falar com o Jack e colocou mais comida no prato dele. Agora, parecia que eles finalmente estavam se conhecendo. Resumindo, fiquei satisfeita. Se eu soubesse como tudo terminaria... No dia seguinte, minha mãe e eu fomos à aula de yoga do Jack. Eu não tinha ideia que minha mãe fosse tão dura. Ela não conseguia nem fazer os asanas mais simples. No início, o Jack tentou explicar tudo para ela usando palavras, mas quando essas tentativas falharam, ele teve que ajudar minha mãe a se alongar. Ele deu muita atenção a ela, e logo isso começou a me incomodar. Comecei a cometer erros de propósito, mas o Jack estava entretido demais para notar. Depois da aula, contei a ele sobre meu desconforto. Jack ficou muito surpreso. Espere, o quê? Eu só queria que sua mãe gostasse de mim. Não há nada de errado com isso. Eu rapidamente me acalmei. E Jack e eu passamos a noite inteira juntos. De manhã, me arrependi de ter ido caminhar sem casaco. Minha garganta doía e eu estava com uma leve febre. Decidi faltar na faculdade e ficar em casa. Depois de tomar remédio, coloquei meus fones de ouvido, sentei no parapeito da janela com meu caderno e comecei a escrever poemas para o aniversário da minha mãe. Eu me empolguei tanto que não prestei atenção em nada ao meu redor. Mas, depois de terminar as próximas linhas, olhei pela janela e... vi o Jack. Ele estava saindo da nossa casa. Mas o que ele estava fazendo ali? Tirei meus fones de ouvido e desci correndo. Mamãe estava alegremente colocando um buquê de rosas em um vaso. Jack veio dizer bom dia. Que cara legal! Linda, você tem tanta sorte! Me lembrei das palavras do Jack e sorri. Ele estava apenas tentando agradar minha mãe por minha causa. Eu não tinha absolutamente nada com que me preocupar. Então, voltei para o meu quarto e continuei a escrever. No entanto, depois de alguns minutos, fui interrompida novamente. Ouvi gritos vindos da sala. Meus pais estavam discutindo sobre alguma coisa e eu corri para ver o que era. Papai estava perto do buquê com um bilhete nas mãos. Quem é ele? Me responda! Fiquei entre meus pais para explicar tudo para o papai. Mas então vi o que o Jack havia escrito no bilhete. Para a mulher mais linda. De repente, me senti tonta. Dar um elogio desses à mãe da sua namorada era muito estranho. Corri para fora e respirei fundo. Ok, linda, acalme-se. Tinha que haver uma explicação para isso. Liguei para o Jack. Por que você nunca me deu flores ou disse tais palavras? Por que você veio à nossa casa se achou que eu não estaria lá? O Jack ficou furioso depois das minhas perguntas. Ele me acusou de não apreciar seus esforços e de constantemente apontar erros em tudo o que ele fazia. Ele disse que estava tentando encantar minha mãe para que ela me deixasse sair de férias com ele. Eu não acreditei nele e tivemos uma grande briga. Foi tão ruim que decidi não ir à aula de yoga naquela noite e fiquei assistindo TV na sala de estar. Mas minha mãe não ia faltar à aula. Ela desceu as escadas vestindo novas roupas de ginástica super apertadas e com um decote profundo. Será que ela estava usando isso para o Jack?
Eu decidi ver como eles iriam interagir sem mim por perto. Então peguei um táxi e segui o carro da minha mãe. Coloquei algumas pedras sob as janelas da academia. Quando a aula começou, olhei pela janela. Eu não estava esperando pelo que vi. Jack e minha mãe estavam sozinhos. Não havia mais ninguém no estúdio. O que você faria no meu lugar? Cheguei em casa e contei tudo ao meu pai. Mas ele disse que eu estava me preocupando por nada. E meu namorado não podia estar dando em cima da minha mãe. Para ter certeza disso, papai sugeriu que convidássemos o Jack para a festa de aniversário da mamãe. Eu não queria mandar mensagem para o Jack primeiro. No dia seguinte, ele veio até minha casa e me pediu para perdoá-lo por sua grosseria e me deu um presente como pedido de desculpas. Um iPhone 13. Mas era muito cedo para me alegrar. Primeiro, eu tinha que chegar ao fundo do que estava acontecendo. Por que você e minha mãe estavam sozinhos ontem? Onde estavam todas as outras garotas? Fiquei muito preocupado com a nossa briga e cancelei a aula. Mas esqueci de incluir a nova aluna, sua mãe, na lista da turma. É por isso que ela apareceu para a aula. Eu não poderia simplesmente dizer a ela para ir embora. Isso seria rude. Pareceu verdade. Abracei o Jack e aceitei o iPhone. Era incrível e a câmera era absolutamente fantástica. Comecei a correr pela casa e tirar fotos de tudo. Das flores, do meu gato, do sofá, da penteadeira. Depois que finalmente me acalmei, voltei para o Jack e o convidei para o aniversário da minha mãe. Não como um teste, mas porque eu queria. Logo, Jack foi embora e eu continuei me familiarizando com o meu novo iPhone. À noite, minha mãe notou e perguntou quem havia me dado. Meus pais sempre me proibiram de aceitar presentes caros de meninos, então eu tive que mentir. Eu tenho guardado minha mesada. Mamãe estreitou os olhos desconfiada. Eu não queria que ela me interrogasse, então corri para o meu quarto. Lá embaixo, meus pais começaram a brigar novamente. Eu escutei. Acontece que minha mãe tinha perdido uma pulseira cara que o meu pai lhe dera no aniversário de casamento. Coloquei meus fones de ouvido e logo adormeci. A manhã seguinte foi tumultuada. Papai estava decorando a casa para a festa e mamãe estava cantarolando alguma coisa e preparando o jantar festivo. Passei o dia ajudando meus pais e o Jack chegou mais à noite. Sentamos à mesa e li meu poema para minha mãe. Eu não pensei que iria comovê-la tanto. Mamãe até começou a chorar e saiu da mesa para limpar o rímel escorrendo. Jack foi atrás dela. Eu decidi ver o que eles estavam fazendo. Fui na ponta dos pés até a cozinha e espiei cautelosamente. Mamãe estava conversando com o Jack sobre alguma coisa, perto de um grande bolo. Eu a vi passar o dedo no creme e prová-lo. Jack não tirava os olhos dela. Pareceu muito... Você sabe. Resolvi chamar meu pai para que ele pudesse ver por si mesmo. Mas ele havia se trancado em seu escritório e estava conversando com algum cliente importante. Eu não sabia mais o que fazer. Mamãe e Jack não estavam fazendo nada de errado. Na verdade, eu não tinha nada para acusar nenhum deles. Mas o relacionamento deles realmente me incomodava. Decidi lutar pela atenção do Jack de todas as maneiras possíveis. Então, no dia seguinte, peguei todo o dinheiro que tinha no meu cofrinho e comprei um lindo vestido vermelho. Quando voltei para casa, com uma sacola de marca, minha mãe me mostrou sua caixa de joias vazia. Como você pôde fazer isso? Você roubou sua própria mãe para comprar roupas caras. Tentei explicar para minha mãe que eu não tinha roubado nada e que foi o Jack quem me deu o iPhone, mas ela não acreditou em mim. Nunca tivemos uma briga tão feia. Eu não queria mais morar com a minha mãe e fui morar com o Jack, sem nem mesmo fazer as malas. Chegando lá, tive uma surpresa desagradável. Meu namorado era um verdadeiro desleixado. Seu apartamento estava muito empoeirado e os quartos estavam cheios de todo tipo de tralha. Eu não conseguiria viver no meio de tanta bagunça. Então, a primeira coisa que decidi fazer foi limpar. Abri uma gaveta e encontrei meu brinco. Aquele que eu havia perdido durante a aula de yoga. Mas o que ele estava fazendo na casa do Jack? Me aproximei dele e lhe mostrei o meu achado. Jack apressou-se a explicar. Encontrei na academia alguns dias atrás e esqueci de te devolver. Claro, eu não acreditei nele. Meu brinco, o sumiço das joias da minha mãe, muitas coincidências estranhas. Então, assim que o Jack saiu para o trabalho, virei todo o apartamento dele de cabeça para baixo. Não havia joias nem dinheiro. Mas vi um lembrete perdido no tablet do Jack. Devolver o brinco para a Linda. Ufa, eu fui tão boba. O Jack não tinha roubado nada e eu nunca deveria ter suspeitado dele. Mamãe deve ter mentido sobre o roubo para fazer o Jack e eu brigarmos e se aproximar dele. Mas agora ela com certeza desistiria. Mas eu não poderia estar mais errada. Alguns minutos depois, meu pai me ligou e me deu uma notícia terrível. O Jack tinha acabado de levar flores para minha mãe de novo. Papai decidiu que precisava de espaço e alugou um quarto de hotel.
Ele e mamãe brigaram. Eu não consegui segurar as lágrimas. Jack mentiu sobre ter que ir trabalhar e foi falar com a minha mãe. Isso era demais para mim. Resolvi ficar em um hotel também, para entender meus sentimentos e descobrir o que estava acontecendo. Só que eu não tinha dinheiro. Minhas últimas economias foram gastas naquele vestido. Eu não queria pedir dinheiro ao meu pai ou vender seus presentes, mas eu sabia como ganhar dinheiro rápido. Eu costumava vender meus poemas para empresas que imprimiam cartões comemorativos. O poema que eu havia escrito para minha mãe ficou ótimo, e eu tinha certeza de que poderia ganhar muito com ele. No entanto, depois que o enviei, recebi uma resposta, dizendo que eu era uma fraude. Pesquisei algumas linhas no Google e bati meu punho no teclado de tanta raiva. Meus versos viralizaram nas redes sociais. Apenas uma pessoa poderia ser responsável por isso, e ela não iria sair impune. Cheguei em casa e destruí o lugar. Quebrei o vaso favorito da minha mãe, pratos, pinturas, tudo destruído. Mamãe segurou a cabeça e assistiu em silêncio. Eu estava com tanta raiva que não consegui mais me controlar. Que foi? Você não gosta quando os outros tocam no que é seu sem permissão? Não, pois eu também não. Te odeio. Em lágrimas, voltei para a casa do Jack e contei a ele tudo o que havia acontecido. Aproveitei a oportunidade para dizer a ele para não ver mais minha mãe. Afinal, eu não me importava mais com a opinião dela. Então não havia razão para o Jack tentar fazê-la gostar dele. Ele concordou e me acalmei um pouco. No entanto, naquela noite, eu o vi fazendo as malas no quarto. Onde você vai? O quê? Eu não te disse? Me pediram para dar uma aula de yoga na capital. Eu não me lembrava disso. Eu provavelmente estava muito exausta por causa de toda aquela confusão com a minha mãe. Ajudei o Jack a arrumar suas coisas e fui para o aeroporto com ele. Quando estávamos na fila do check-in, uma garota veio até nós e começou a olhar para o Jack. Por que todo mundo estava incomodando-o? Eu estava prestes a afastá-la, mas a garota de repente o atacou. Ela começou a bater nele e a gritar xingamentos. Ela chamou o Jack por outro nome, Tom. Eu mal consegui arrastar aquela garota histérica para longe do meu namorado. Pare! Você está confundindo-o com outra pessoa. O nome dele não é Tom, é Jack. A garota me mostrou uma selfie com um cara que se parecia muito com o Jack. A única diferença é que ele tinha bigode, cabelo escuro e olhos castanhos. Eu sou a Helen. Confie em mim. Passei 6 meses procurando por ele. Ele se tornou meu namorado, me fez confiar nele e roubou minha família. E então ele mudou sua aparência e partiu para outro país. Não, meu Jack, ele é... Mas não tive tempo de terminar. Jack, Tom, seja lá qual for seu nome verdadeiro, largou a mala e correu para a saída. A Helen estava dizendo a verdade. O Jack tinha me dado um iPhone de propósito, porque sabia como meus pais eram rígidos. Ele me fez discutir com a minha mãe para nos distrair enquanto ele roubava nossas coisas. Minha mãe não vendeu meus poemas, foi ele. Helen e eu corremos atrás do Jack e o vimos entrando em um táxi do lado de fora do terminal. Paramos o primeiro carro que vimos. Pedi a Helen que chamasse a polícia e que o motorista perseguisse o táxi do Jack. Mas o motorista estava indo muito devagar e seguindo todas as leis de trânsito. Eu não podia deixar o Jack escapar, então tirei meus brincos e os entreguei ao motorista. Se você vender isso, vai ter dinheiro suficiente para pagar as multas e ainda sobra. Funcionou. Dirigimos em alta velocidade e logo vimos o carro do Jack. Nosso motorista pegou um atalho, saiu bem na frente do táxi e bloqueou a estrada. Mas o Jack não estava mais no carro. Ele tinha saído quando o perdemos de vista. E agora, ele poderia estar escondido em qualquer lugar. Era o fim. No entanto, ainda não era a hora de desistir. Uma sirene de polícia soou em algum lugar ali perto. Uma luz azul podia ser vista atrás do prédio no cruzamento. A polícia estava lá. Helen e eu corremos até lá e vimos o Jack. Os policiais o algemaram e o levaram para o carro da polícia. Eu me aproximei do Jack e lhe dei um tapa com toda a minha força. Nunca mais chegue perto de mim ou da minha família. Meu ex foi levado pela polícia e eu voltei para casa para contar tudo à minha mãe, mas ela já sabia. Os policiais filmaram tudo e divulgaram a gravação nos meios de comunicação locais. Mamãe me abraçou e me pediu perdão. Ela admitiu que só estava flertando com meu namorado porque papai estava muito ocupado com o trabalho e não prestava mais atenção nela. Mamãe queria deixá-lo com ciúmes, mas ela foi longe demais e papai foi embora. Naquele dia, finalmente fizemos as pazes. Logo, convenci meu pai a voltar para casa e expliquei o que mamãe estava sentindo o tempo todo. Você deve estar se perguntando o que aconteceu com o Jack. Ele foi preso por fraude. E, é claro, foi obrigado a pagar uma indenização a todas as garotas que ele havia roubado. No total, éramos 5. Meninas, vocês sabem algum segredo dos seus namorados? Escrevam nos comentários abaixo.